Vamos falar um pouco agora a respeito do que vem acontecendo, primeiramente com soja, milho nos Estados Unidos, essas áreas de produção. O mercado futuro na Bolsa de Chicago tem apresentado regularmente números bastante positivos e é por isso que nós vamos conversar agora com o Enio Fernandes, que está aqui conosco e conversa ao vivo no Agricultura BR. Enio, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR mais uma vez, no canal do Boi. Nós estávamos acompanhando agora o mercado futuro na Bolsa de Chicago. Temos, neste momento, uma queda momentânea, mas temos tido registros de alta e elevações regulares. Como é que você avalia o mercado norte-americano, principalmente frente às especulações climáticas que existem nos Estados Unidos? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, sempre um prazer estar com vocês aqui no canal do Boi. Vamos lá, a gente tem que entender que a soja, na semana passada, ela ganhou muito, né? Ela teve uma escalada de alta forte. Esse final de semana você foi bem preciso, chuvas em algumas regiões e não chuvas em outras. Só que acontece o seguinte, quando a gente olha estruturalmente, os mapas pluviométricos são de poucas chuvas em North Dakota, South Dakota, Minnesota, aí até em Kansas. Tem chuvas marcadas para Iowa e Illinois no próximo sábado, mas também não são chuvas abrangentes. E essa volatilidade no mercado, ela é normal para o mercado de clima. Conforme o mercado de clima vai mudando as projeções, o mercado se movimenta. Essa queda de hoje é mais a soja respirou, porque ela subiu muito na semana passada. E o mais interessante que a gente tem que prestar bastante atenção é o nível de resistência no contrato mais líquido. O contrato mais líquido hoje em Chicago é o novembro de 2021. Quando ele se aproxima de 14 dólares por bushel, você vê as origens norte-americanas se posicionando na venda para garantir o preço na época de colheita, e você também vê alguma movimentação das origens brasileiras também se posicionando. Quer deixar claro que essa movimentação das origens brasileiras em hedge futuro está muito lenta. Mas esse dólar, a 14 dólares por bushel, atrai os vendedores. Muito bem, Enio. Enio, em relação a esses fatores, semana passada, né, nós tínhamos ali essa situação de calor e seca, né, os mapas climáticos apontando para isso nos Estados Unidos, as inundações na Alemanha, tudo impactava diretamente em relação aos negócios com soja e também milho e também outros produtos nos Estados Unidos. Neste momento, em relação a Chicago, nós temos alguma tendência, porque enquanto tiver a lavoura americana no campo, fica mais difícil se ter uma previsibilidade. O relatório último dos Estados Unidos de oferta e demanda repetiu números, foi bastante conservador. Este momento em relação a Chicago e as suas referências, ela atrai, seria esse o ponto, atrai investidores, compradores como chineses neste momento para os Estados Unidos? Bom, vamos lá. No caso do chinês, ele está centrando vendas no Brasil, porque apesar dos pesares, nós ainda temos preços mais competitivos que Chicago. Além dessas cotações de Chicago, os prêmios nos Estados Unidos da soja disponível estão muito fortes. Quando eu olho para 2022, aí sim a gente tem que fazer uma ponderação. O que está acontecendo agora? Milho está pendoando e soja está emitindo várzea e florando. É o momento mais delicado da safra, principalmente para o milho que está pendoando agora, né? Soja emitindo flores agora, emitindo os primeiros canivetinhos, daqui uns 10, 15 dias vai ser o momento mais tenso. E é nesse período que os mapas estão mostrando algumas regiões dos Estados Unidos sem chuvas, outras regiões dos Estados Unidos com boas chuvas. E a pergunta do mercado é o seguinte: o que se perde numa determinada região vai ser compensado pela outra? No nosso entendimento, a gente não acredita em safra recorde nos Estados Unidos, acreditamos, por enquanto, numa safra saudável. O problema é que, independente se a produtividade dos Estados Unidos for excelente ou média, os estoques de passagem dos Estados Unidos vão ser muito fracos, muito leves, muito tênues, e isso promove altas de Chicago. Mas as altas não são eternas. Quando a gente vê o contrato novembro de 2021 se aproximar de 14 dólares por bushel, conforme eu te falei, você vê investidores vendendo, ou mesmo os produtores vendendo. Quando você vê esse contrato se aproximando de 13 dólares por bushel, você vê investidores comprando. Então, nós temos esse range aí que o mercado está operando.
Isso vai continuar conforme for o desenvolvimento da safra. Hoje, à tarde, após o fechamento do mercado, nós teremos o Crop Progress, que mostra a evolução das lavouras nos Estados Unidos. É de se esperar uma pequena melhora nas lavouras nos Estados Unidos. A soja está com 59% de boas excelentes. A gente pode ter um aumento de 1 a 2%, que seria natural, porque choveu recentemente em algumas regiões. Caso esse número não tenha aumento nenhum, ou um aumento só de 1 ponto percentual, amanhã nós podemos ter novas altas. Caso esse número venha com 3, 4% de melhora, amanhã nós podemos ter realização de lucro. Mas isso não muda a tendência. Vai mudar conforme for aproximando desses intervalos, tanto de suporte quanto de resistência. Preços bons de soja em Chicago. O dólar hoje, por exemplo, vinha em alta, né? Eu falo vinha em alta porque às vezes o mercado trai, de repente ele já mudou enquanto a gente conversava. Mas o dólar vinha em alta nesta segunda-feira. Nós temos ali fundamentos que são interessantes. Qual que deve ser o comportamento do produtor brasileiro em relação à sua safra 21-22 que vai ser comercializada, em relação às suas negociações? Pergunta extremamente inteligente, boa. Vamos lá. A gente tem que entender o seguinte, é impossível você saber o melhor momento do mercado. Hoje, os preços ofertados no interior do Brasil e nos portos para 2022 estão entre os maiores do ano. Maiores do ano. E a margem que essa operação está te dando é excelente. Eu recomendaria vender para quem não vendeu nada ainda, para quem vendeu só 10% da safra nova. Nós temos muitos, mas muitos produtores que não venderam nada para a safra nova. Com essa margem que está sobre a mesa, não é saudável você não pegar. Eu não estou falando para você vender tudo. Estou falando para você vender 80%, 70%. Mas é importante você garantir margem. Se os preços continuarem subindo, excelente para você. Mas você hoje tem a chance de travar preço para 2022 com margens muito, muito saudáveis. Qualquer empresário deve respeitar a margem. E lucro só é bom quando você põe no bolso. Quando a gente olha no longo prazo, o agronegócio, a agricultura, não é um negócio, não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona. Interessa eu vender no preço mais caro de 2022 e sair do jogo em 2023. Eu não conheço empresário que sai da atividade vendendo todo ano com lucro. E agora nós temos um excelente momento de lucro. O que ele deve ponderar é o quanto ele já vendeu, como é que ele está posicionado. Se ele já vendeu demais, não venda mais nada. Agora, quem não vendeu nada, nós temos a oportunidade ímpar sobre a mesa no que fala a soja. Tá certo, Enio. Enio, eu vou agora sair de soja para milho e trazer para o cenário brasileiro, principalmente, em relação ao que nós temos hoje no mercado. E em relação ao mercado brasileiro, nós vimos na última semana o milho subir. Nós tínhamos alta para o mercado físico nacional, a referência de Campinas ficou ali em torno de R$ 98,00 a saca, apesar de uma ligeira queda na última sexta-feira. E há informações de mais quebras sendo identificadas no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Aliás, temperatura muito baixa no Paraná, teve temperaturas negativas, no Mato Grosso do Sul 3, 5 graus, dependendo da região do estado, o que pode trazer novos números aí diferentes, mas de qualquer maneira o cenário já era ruim. Enio, em relação a milho no Brasil, como que você avalia este momento em que vai se colhendo o milho, vai se identificando cada vez mais essas perdas de produtividade, consequentemente produção? Nós estamos com um problema muito sério na oferta de milho. Se eu sou um demandador de milho, se eu preciso do milho físico, eu tentaria proteger meus preços, principalmente para fevereiro e março de 2022. Nós da Terra Agronegócio não acreditamos num crescimento fantástico da área de milho de verão. Isso vai deixar o nosso quadro de oferta extremamente apertado no primeiro trimestre de 2022. Com o milho agora, que está sendo colhido, você foi bem preciso, as produtividades estão bem abaixo do que o mercado esperava. O problema é que são os primeiros milhos a serem semeados. Se os primeiros milhos, que teoricamente receberam mais chuvas, eles deveriam produzir mais. Se esses milhos já estão produzindo bem abaixo do esperado, a preocupação do mercado é aquele milho plantado bem tardiamente, que sofreu com estiagem e depois sofreu com geada. Então, a nossa visão é que nós vamos ter uma segunda safra de milho, perto de 60 milhões de toneladas,
Nós vamos precisar fazer bons volumes de achalt, que é você tem uma venda programada para exportação, você desmonta essa venda e põe no mercado interno. Hoje o milho no Paraná acima de 90, R$ 95 e no Porto está 75. Quer dizer, esse milho vai voltar para o mercado interno. Mas isso é preciso fazer, isso não vai transformar muitos preços. Nós ainda estamos com bons números de exportação. Esse mês nós podemos exportar 3,5, 4 milhões de toneladas, que é um bom número para o mês de julho. E além disso, no futuro nós vamos ter que importar milho. Essas importações, a gente tem que ter muito cuidado com isso, quem é o demandador do milho, porque se ele demorar muito com essas importações, ele pode ter problema. Você não importa hoje para chegar amanhã, você tem que ter um planejamento. Quanto mais tardar essas importações de milho, mais sustentáveis vão ser os preços, porque os produtores estão distantes da ponta vendedora devido à insegurança da produtividade que eles têm em suas áreas. E é sobre importação que eu falo agora. A nossa produção, trabalhávamos hoje pela manhã e na sexta-feira também, e nós identificamos duas questões. Na sexta-feira, ainda na quinta e na sexta-feira, nós identificávamos a contratação de 20 carregamentos de milho que viriam da Argentina por parte de indústrias brasileiras. Um outro fator ainda que ainda não conseguimos checar é em relação a um procedimento de milho que estava contratado para ser comprado do Brasil, ter esse contrato aí rompido pelas traders para internalizar, para ficar no país mesmo. Essas situações têm ocorrido no mercado, Enio? Tem ocorrido. Deixar claro aqui, não é que a trading ela cancelou o contrato, não. Como é que a trading faz? Ela compra o milho do produtor, bota os custos que ele tem e o risco é que o preço cair. Ela vai em Chicago e vende esse milho. Então, quando o mercado inverte, como ela está vendida em Chicago, ela vai lá e compra a posição dela. Aqui ela fere lucro ou prejuízo. Pega aquele milho que está direcionado para exportação e vende no mercado interno. Isso é uma operação normal de mercado, o nome que chama washout. Nós acreditamos em washouts mais de 5, 6 milhões de toneladas. Quanto à importação de milho, sim, nós estamos escutando relatos, mas os volumes ainda são muito pequenos, 300, 4 mil toneladas. Ou, desculpa, 300, 400 mil toneladas. Nós precisamos de volumes maiores para acalmar o mercado. E isso vai acontecer conforme for o desenvolvimento da colheita da segunda safra. Quanto menor for a produtividade, consequentemente a produção de milho de segunda safra, maior será o volume importado pelo Brasil. E aí a gente tem um problema. O rio Paraná está com níveis muito baixos, é o menor nível desde 1944. Isso aumenta os custos de navegação, né? Consequentemente os custos de importação. E quando as empresas brasileiras começarem a comprar milho em Chicago, nós vamos ver Chicago subindo, porque o segundo maior exportador de milho está comprando milho nos Estados Unidos. Então, a situação para quem precisa do milho físico é delicada. Você tem maneiras de proteger isso, ou em Chicago, ou principalmente na B3. Se eu fosse um demandador de milho, eu tomaria cuidado com essas posições e me protegeria principalmente para fevereiro e março.